E aí, Medvet, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VetCast 360 na pele do Vet. Aqui é o espaço que a gente mostra que você não está sozinho. E hoje, mais um episódio espetacular, que eu tenho aqui comigo minha sócia, a doutora Luciana Pessoa. Oi, Tice. Ai, que prazer. E hoje tá fervendo mais ainda. Semana passada choveu dinheiro. Então, necessidade aqui de falar de dinheiro. E hoje trouxemos a doutora Rosita Lavor, que é contadora, sócia da de Lavor Contabilidades, mentora também em gestão empresarial financeira, né? E temos também o doutor Anísio, que é sócio proprietário da VetCare, médico veterinário que decidiu também fazer gestão agora. Então temos muito que falar de dinheiro aqui, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, muito bom estar com vocês, meninas. Nós já tivemos online, agora aqui mais pertinho, né? Colando em você que é sucesso. Cola que é sucesso. Muito obrigado pelo convite, vai retribuir um pouquinho minha experiência. E vai contribuir demais, né? Então, olha, na live, inclusive, trouxemos muitas coisas bacanas. Quem não assistiu, assista ainda, porque não dá pra repetir aqui. Nós vamos aproveitar para falar de coisas importantes. E hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Quem manda Pix e quem recebe Pix tem algumas responsabilidades que a gente precisa saber, que inclusive pode comprometer sim o seu CRMV, tá? Pode bloquear, você não conseguir renovar. Então, médico veterinário, fica atento que hoje o nosso tema é do Pix ao CNPJ. Como é que a gente começa tudo isso, doutora Rosita? É um alerta, a gente conversou um pouquinho antes, né, nos bastidores, e é muito bom ver um profissional que começou preocupado com isso e começou entendendo. Quando a gente fala do médico veterinário, gente, mas está todo mundo junto. O adestrador, aquela pessoa que faz só o banho e a tosa. O que a gente quer dizer do Pix ao CNPJ é, toda vez que eu recebi um Pix como pagamento de uma prestação de serviço ou da venda de algum produto, gente, no Brasil é tributado. Nos Estados Unidos é tributado, na Europa é tributado. Então, assim, eu decidi estar no Brasil, decidi viver no Brasil e fiscalmente estar aqui, eu tenho que atender a legislação brasileira. Sim. Então, quando eu digo do Pix ao CNPJ recebi o Pix, eu vou deixar Deus dará que a Receita me cobre, e aí a Receita vai escolher se é melhor eu ser pessoa física, CPF ou CNPJ, ou eu vou ter o domínio, entender e escolher onde eu quero estar. Isso é uma gestão tributária, que a gente estava conversando aqui antes, e os meninos falaram no episódio anterior que o médico veterinário, ele ainda não entendeu que se ele é remunerado, aquele dinheiro não é todo dele. Né? Então, assim, o episódio anterior, o doutor Luiz, ele vai já dar o desenho que ele fez. Então, ele fez um desenho de como o veterinário, e aí sim a gente vai falar dele, que saiu da universidade, ele pode escolher um amadurecimento empresarial. Não, eu quero ser só volante, não, eu quero atender na clínica e vender produtos, não, eu quero fazer vacina, não, eu quero ser hospital, né? Não, eu quero ser hospital 24 horas. É um leque de opções, sim, mas eu tenho que saber o que eu ofereço e o que me remunera. Sim. Entendeu? Então, assim, não adianta eu achar que o que entrou é só meu, porque senão eu nunca vou fazer uma gestão tributária melhor. E, doutora, no caso, qual a diferença de usar o CPF e o CNPJ nessa situação? Vamos lá. No Brasil, e aí eu vou fazer a distinção do profissional liberal, que é aquele que é uma entidade de classe, né? Ele é regido por uma entidade de classe, no caso tem o conselho, né, dos médicos veterinários, mas eu posso ser o autônomo, que no caso pode ser o adestrador. Não necessariamente ele tem um conselho para regir. Mas no Brasil, a maior carga tributária está na pessoa física. É imbatível, porque na pessoa física, vamos lá, na pessoa física é assustador. Por quê? Porque na pessoa física eu estou solta. Né? Tipo assim, na pessoa jurídica, eu preciso procurar um profissional de contabilidade, eu preciso saber onde é que eu estou. No simples, no lucro presumido, no lucro... Na pessoa física, não. Na pessoa física, além de ser o teto, que é muito baixo, a gente estava falando na live de um veterinário que ganhava R$7.000. R$7.000 já está no teto. Gente, R$7.000 já está no teto. 27,5%. Já começou. Só que 27,5% é imposto de renda. A pessoa física no Brasil, ela é tributada pelo ISS
do município onde ela está. Então, se eu quero prestar um serviço, como pessoa física, eu vou lá na minha prefeitura e digo, eu quero prestar um serviço. Todas as prefeituras no Brasil, eles me dão a opção. Um percentual da sua receita ou um valor fixo. Aí você escolhe. Mas fiz meu cadastro no ISS, que é para executar um serviço. O meu INSS, que é a Previdência, que no meu ver, ele é o principal vilão. Por quê? Porque ele é 20%. Ele é 20%. Tem uma outra margem, pode ser 11%? Em alguns casos, sim. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica, não pode. Tem que ser pessoa física para pessoa... São muitos cis. Mas, assim, sendo muito, muito, muito otimista, 11%. E eu tenho um imposto de renda em que eu coloco minhas rendas e eu tenho algumas despesas dedutíveis enquanto profissional liberal. Mas é o mais e menos. Então, você está notando que a pessoa física a gente acha que é deixar para lá. E ela não é. Se eu tivesse no CNPJ, eu tinha o meu contador, optando pelo Simples Nacional, dependendo do que seja, fator R se eu for veterinário, anexo 3 maravilhoso se eu for adestrador, banho e tosa, e a contabilidade já fazia isso para mim e eu pagaria menos imposto, porque a primeira alíquota do Simples Nacional, ele é 6%. Na verdade, ele é 15,5% para o profissional liberal, mas se eu tiver uma folha de 28%, o fator R vai para 6%. Com tudo. Então, assim, aí só porque eu estou dando o truque da galinha morta, eu não quero dizer esse mito. Gente, vamos fazer ali um dos mitos. Mitos. Se eu não tiver CNPJ, eu não pago imposto? Não. Mito. Muitas vezes, se você não tiver CNPJ, você vai pagar mais imposto quando a receita chegar. Entendeu? Então, assim, esse é o mito. É que se eu deixar solto, não. Eu poderia estar organizado, amarradinho, direitinho, na minha precificação. Porque a gente estava falando um pouco sobre o volante, né? Então, assim, quando eu vou prestar um serviço, eu no meu escritório de contabilidade... Antes da gente começar só para a questão da prestação de serviço, eu queria entender uma coisa. Na live nós falamos, você citou aqui o caso de 7 mil, né? Mas aí na live você trouxe a questão de que a partir do momento que eu já recebo na minha conta, pessoa física, R$2.000... A empresa que me pagou e eu que recebi já envolve aí uma tributação. Que o fisco já está de olho, que é o que pode comprometer lá na frente o meu CNPJ. Então, assim, vamos falar do pequeno para o maior, né? Como é que eu já englobo isso aí, a pessoa que acabou de sair da faculdade, vamos supor que não chega a ganhar, porque tem gente, né, como eu falei para vocês já na live passada, tem gente que saiu da faculdade já está ganhando 7 mil, aquele que é bom mesmo, ele já tá ganhando 7 mil, já sobe o ego. E aí, doutor Anísio até falou na live passada, decorei, tô usando assim como, né? Faturamento é ego, não é lucro, mas o ego já tá lá em cima. Quais são aí, como é que ele tem que começar a se preocupar desde o começo com isso? Tanto quem paga, né, a clínica, que tá sendo parceira ali, como quem recebe. Vamos lá. Primeiro eu vou falar dos 2.000 que a gente falou, né? Quando eu tô dizendo que a alíquota da pessoa física, ela é a mais alta, porque é 27,5% e nós não temos nenhuma, só ela de imposto de renda, mais 20% de INSS, mais um valor fixo de ISS, não quer dizer que é a pior opção para mim. Eu tenho só que conhecer. Porque isso é uma maturidade que eu vou adquirindo. Estou ganhando 2.000? 2.000 está no limite de isenção do imposto de renda. Então, de repente, enquanto eu estou ganhando 2.000, eu estou na pessoa física, estou pagando o meu ISS lá na minha prefeitura, estou oferecendo o meu INSS e vou seguindo, né? Então, quando eu digo que eu preciso entender o que é obrigatório e saber qual é a minha melhor opção. Entendi. O que a gente falou, o de 2.000, pode ser que para ele seja melhor estar na pessoa física. Eu estou falando do veterinário. Sim. Agora eu vou falar do empresário. Para o empresário, agora é o empresário. Pro empresário, que é o meu cliente, tá? Na verdade, ele é o meu cliente. Eu tenho muitos profissionais liberais. Infelizmente, não
da veterinária, um alerta que eu dei da outra vez, vou dar de novo. O mercado veterinário ainda vai O ter que despertar. profissional de saúde do mercado veterinário não está preocupado com a vida tributária dele. Triste realidade. Ele não está. Eu então, tô. assim, tá, a doutora Luciana vai ser cliente de Lavô, exatamente. Mas, assim, os outros profissionais de saúde já estão. Você já vê o psicólogo preocupado, o dentista preocupado, o médico, o nutricionista preocupado. O veterinário, não. Então, assim, tem o caso do veterinário e tem o caso do empresário do mercado veterinário. Então, a gente precisa ter, de um lado, um psicólogo, de outro lado, um contador. Sempre. Sempre. Pra tudo. Assistiu a live do episódio 4. Lu, pra tudo. Inclusive quando você for precificar, pra tudo. E aí, olhando o lado do empresário, eu digo pro meu cliente empresário, você fez um pagamento para esse profissional, exija uma comprovação que ele recebeu. E qual é a comprovação? No Brasil só é válido. Ou ele lhe dá um RPA, né, um recibo de autônomo, que é quando ele diz, não, eu sou da pessoa física. Ou ele lhe dá uma nota fiscal avulsa da pessoa física dele. Ou ele tem uma empresinha dele e ele lhe deu uma nota fiscal para você. É assim que funciona, doutor Anísio? Assim, eu concordo totalmente. E assim, existe um negócio chamado a dor do crescimento que eu estava falando. Então, assim, quando eu formei há uma década atrás, não tinha isso. Assim, o veterinário não se atentava. Então, com o fator do crescimento e com o faturamento que, com o passar do tempo, eu consegui fazer, meio que me gerou assim, uma crise, um pânico, um medo. Porque assim, vai entrar muita coisa, certo, mas e aí? Eu tô ganhando bem, mas não vou pagar nada. Então, só que a gente tem que mudar a mentalidade do veterinário. Porque assim, o veterinário ele tem a ideia de que o empresário ele é o vilão. E eu também tinha, que o empresário ele está me explorando porque eu sei fazer o serviço e tudo mais. A gente pode dizer que é um mito. Total, porque assim, um depende do outro. Nem o veterinário depende do empresário e o empresário depende do veterinário. Ponto. Porque se você entender que é uma simbiose, que todo mundo junto cresce... É uma parceria. A relação entre vocês é uma parceria. E um ficar puxando o tapete do outro, ninguém vai crescer, ninguém vai para canto nenhum. Então, o primeiro ponto é esse. Então, assim, eu passei muito desse medo porque eu achava... a mentalidade jovem, o cara tá me explorando, daqui que eu emito a nota fiscal, eu faço isso, aquilo, outro. Então, pra mim, no começo foi um bloqueio. Aí eu fui estudar pra poder fazer isso. Primeiro eu fiquei logo chateado porque me cobraram, me exigem nota fiscal. Aí foi estudar. Mas essa é uma realidade. Hoje todo médico fica sim. chateado. Pediu a nota fiscal o quê? Mas é porque assim, hoje em dia, o que leva o empresário, eu como empresário falando, você pedir nota fiscal pelo risco trabalhista. Você tem o receio do risco trabalhista. Só que aí, a nota fiscal ela não lhe exclui completamente o risco trabalhista. Isso. Então é uma segurança e tudo mais, mas não é o risco trabalhista. Só que o veterinário tem que entender que não tem só a parte ruim. Eu tenho que pagar imposto? Tenho. Mas para você conseguir crescer, para você conseguir um empréstimo, você abrir um negócio, você precisa ter essa declaração. Então, para você conseguir um empréstimo com taxa baixa, para você comprar um carro, você comprar um equipamento, você tendo essa declaração, você financiar a sua casa, você comprar qualquer coisa, isso faz você prosperar. Então não podemos ter uma salva de palmas então, assim, para essa visão veterinária e gestão sua. Como veterinário, a gente não pode ter essa mentalidade de pobre e dizer assim, eu não vou pagar imposto, mas você não vai crescer. Mentalidade, gostei. Então, o primeiro ponto é esse. Então, assim, eu fui estudar. Aí existe, não quero pagar contador, vou pagar contador. Por que eu vou pagar contador? Aí eu fui para a questão, vou ser profissional autônomo. Aí realmente eu caí assim, perguntei para alguns colegas contadores, aí profissional autônomo, se não me engano era 17%, começaram a 16%, 17%. Você vai abate, vai e volta. Aí eu tinha que pagar também contribuição INSS, ia na prefeitura, aí eu falei assim, mas não vou pagar 16% do meu faturamento. E se eu for CNPJ? Eu começo com 6%. Olha só a diferença. Então vamos bater conta, né? Porque se eu emito tantos mil notas fiscal por mês, quanto é que eu vou pagar o contador, quanto é que eu vou pagar INSS, quanto é que eu vou pagar de tudo para poder compensar. Então, na minha realidade, compensou mais eu abrir um CNPJ. Sim. Então, a realidade ela é bem individual. Então, entendemos que cada um tem a sua fase. Eu até fico com dúvida, às vezes, assim, com a isenção do imposto de renda, o que é o veterinário? Acho que a dúvida do veterinário em geral. Tem isenção de imposto de renda, acabou de ser aprovada até 5 mil. Mas isso me exclui a emitir nota fiscal, isso não me exclui. Que pergunta foi boa! Foi ótimo. Bem na modinha. 4 mil, 4.500, isso me exclui a emitir nota fiscal? Não, a declaração do imposto de renda, na verdade, né? Na verdade, vamos lá.
uma coisa é obrigatoriedade de entrega da declaração, outra coisa é pagamento de imposto. A isenção, eu tenho um limite de isenção para pagamento de imposto. A obrigação da declaração são vários pontos em que um deles é a sua renda, mas existem vários. Então, eu posso ser obrigado a declarar, mas não pagar. Entendeu? Então, uma coisa é diferente da outra. Mas, voltando a dizer, nós estamos falando isso de imposto e renda. A isenção, ele foi de imposto e renda. Lembra que a gente tem o INSS e o ISS. Eu continuo obrigado a esses impostos. Então, assim, o imposto de renda é um. O imposto de renda pessoa física é um dos meus tributos e que agora a isenção subiu. Pode ser que valha a pena eu estar lá? Pode. Por quê? Porque aumentou o meu limite de isenção, então, que antes era 2, que a gente estava falando. Mas eu continuo com, se eu presto serviço para uma clínica PJ, por exemplo, o meu INSS é 20%. Então, eu continuo obrigada a entregar meu INSS ao fisco. Então, eu tive isenção do imposto. Eu não tive isenção dos meus outros tributos. Tá? Então, assim, o veterinário, que isso... Aí eu brinco muito, gente. No prédio da Receita Federal está junto, Receita Federal e INSS. No Brasil todo eles compartilham prédios físicos. Como é que eles não sabem o que eu botei? O meu imposto de renda 3.000 e não botei nada na minha base de cálculo do INSS. Eles são vizinhos, eles só não querem usar, mas eles estão lá, gente, fisicamente. Se um fiscal, um analista, se o computador do INSS der um grito, o computador da Receita responde. Então, assim, porque eles são vizinhos. Então, assim, é muita imaturidade ou inocência eu achar que o INSS não tem essa informação. Que essa isenção, limite de isenção para o imposto de renda de 5.000, ele vai realmente desonerar muita gente pagar imposto de renda. Mas eu tenho que lembrar que há o fisco federal, né? O fisco brasileiro, ele vai dizer, tá certo, mas o INSS continua. Na verdade, se duvidar, ele vai dizer, liberei o imposto de renda. Você botou aqui a base, vou botar aqui para o INSS. E a pergunta que você fez, eu tenho a obrigatoriedade da nota fiscal? O limite de isenção do imposto de renda é para a pessoa física, né? Então, assim, quem vai dizer a minha obrigatoriedade de emissão de documento é o meu cliente. O meu cliente veterinário, ele pode dizer, eu quero uma nota avulsa sua, de R$1.000. Ela não vai pagar imposto, mas eu prestei a nota para ele. A nota é um documento fiscal. Ele não é ele é apenas uma forma da gente selar nosso acordo, né? Uma obrigação acessória, ele não é uma obrigação principal. Então, sim, o seu veterinário ele pode estar na pessoa física, abaixo do limite de isenção do imposto de renda e emitir a nota para a sua clínica. Tá aqui minha nota 3.850, minha notinha fiscal, tudo. Ela não vai incidir imposto de renda, porque está abaixo da linha de isenção. É uma nota avulsa, faz geralmente no seu município, aquele que você fez o cadastro, pagou o ISS. Rosita, eu posso usar o programa do Carnê-Leão, eu tenho um programa do Carnê-Leão que eu posso emitir recibos, tá? Eu posso fazer isso. Mas esse programa, ele só é pessoa física para pessoa física. Então, sua volante, quando você vai lá num tutor e ele diz, quero minha nota fiscal, o seu recibo vale. Você entra lá no seu Carnê-Leão e gera o seu recibo. Que é o RPA que você comentou antes. Que é o RPA ou o recibo direto da Receita. A Receita tem um programinha gerador disso, né? Então, eu vou lá e coloco entro no app da Receita e coloco o meu recibo. Entreguei para o tutor. Mas se você prestou um serviço na VetCare, ele vai lhe pagar, ele vai dizer... Para mim, como é pessoa física, Lu, para pessoa jurídica, VetCare, eu preciso de uma nota. Eu posso emitir minha nota avulsa lá na prefeitura de Maracanã. Emito para ele a nota, ele dá a entrada e faz meu pagamento. Eu tenho uma premissa, inclusive na gestão, de que o óbvio ele precisa ser dito. Então, nós estamos falando com... até o doutor Anísio foi uma fala dele no episódio passado. A faculdade de medicina veterinária, ela não ensina o médico veterinário a viver de veterinária. Então, para o médico veterinário entender aqui o que é o INSS que ele tem que pagar, ou junto ou à parte do CNPJ. O INSS é a Previdência Oficial do Brasil,
ele tem um limite, que inclusive é mais alto, ele tem um limite máximo de pagamento, é mais alto do que o limite do imposto de renda, por exemplo. O teto do imposto de renda hoje está 6 mil quebradinho, do INSS está 8 mil e lá vai pancada. Posso até depois mandar para vocês colocarem numa postagem. E aí o INSS é assim, se eu ganhar de 0 a 8 mil, eu pago... os meus 20% se eu for emitir para pessoa jurídica. Se eu ganhar 50 mil, o teto no Brasil é 8. E para que serve? Não é para que serve, é obrigado, é a Previdência do Brasil. Era isso que eu queria ouvir. Eu não tenho a opção de não pagar Previdência no Brasil. Não tem opção. Na verdade, a gente vive... E aí Gente, passou a crise da só Previdência. enfatizar aqui para o médico veterinário, a Previdência... Oficial do Brasil. E para que serve a Previdência? Eu tô indo mais a fundo, porque realmente muita gente não entende. O óbvio, Pronto, vamos dizer o e óbvio. vamos lá. O que é a Previdência? Então vamos fazer Desenvolvimento. separado. Vamos fazer. Eu tenho a Previdência Oficial do Brasil, que é organizada, regulamentada lá no INSS, e eu tenho as minhas previdências privadas. Rosita, se eu tenho uma previdência privada, ela vale como a previdência? Não, na seria um legislação, a previdência privada é uma forma de investir. O doutor Anísio disse que ele gosta de investir. Previdência vem de precaver, de precaução. Vai precaver uma precaução, alguma coisa lá no futuro. Por exemplo, quem trabalha CLT entende que o INSS é uma precaução para licença maternidade. Mas é esse mesmo. É a mesma previdência. Esse óbvio que nós vamos Mas chegar. é a mesma previdência. Pronto. É a mesma previdência É a do mesma celitista. previdência. Só que no celitista, que na verdade, quem paga é o empregado, Isso. tá? Não é o empregador. O Isso. empregador, ele só recolhe. Então, na verdade, Por isso que é descontado em folha. o doutor Anísio, ele só faz ele é um fiel depositário. Então, ele vai, desconta dos celitistas dele e repassa para a Previdência. Quando eu resolvo andar solo, eu continuo tendo que obrigar. Por quê? Porque as pessoas têm que se aposentar no Brasil. A Isso. Previdência é o sistema de aposentadoria, né? Então, assim, ou pode ser essa aposentadoria por saúde, por idade, às vezes foi um acidente de trabalho, alguma coisa assim. Então, tudo o que a Previdência que o celitista da clínica tem, quando eu resolvo ser pessoa física, eu tenho Também que contribuir para que eu tenha os mesmos direitos. Então, eu tenho licença saúde, licença maternidade. Eu preciso estar com a minha previdência em dia. E eu não posso optar. Pronto, Não gente. é uma opção. Então, aqui, só para deixar claro, o INSS, mesmo que você não seja CNPJ, mas que você preste serviço, no Brasil, é uma obrigatoriedade de todo ser humano. De todo, exatamente. E aí você vai dizer assim, Rosita, e nesse ponto, o guarda-chuva do CNPJ, ele protege. Por quê? Porque no CNPJ, quem fatura é a empresa, não é você. E aí, eu como sócio administrador, eu digo, quanto é o meu salário? Que é meu prolabore. Porque é o meu prolabore. Porque, Isso. na verdade, o INSS, ele tributa sobre o meu salário. Aí nós estamos aqui, todo mundo na mesma linha, que quando eu sou pessoa física, o meu salário é tudo que eu recebo? Não. Tudo que eu recebo. Sim. Eu tô, Na pessoa física, sim. na pessoa física, Jurídica, sim. Na pessoa jurídica, não. Na pessoa jurídica, eu vou me organizar e eu vou dizer, o meu faturamento foi 100 mil, mas o meu salário só é 5, porque é a parte que eu tiro para administrar a minha empresa. Ok. Eu que decido. Da mesma forma como eu decido, uma recepcionista vai ganhar tanto. Quem Sim. faz essa organização. E aí o INSS, ele incide sobre o quê? Sobre o meu salário, sobre o meu rendimento. Então, se eu sou sócio, o meu salário de sócio, o meu prolabore. Se eu for pessoa física, não, pessoa física, tudo é meu O salário. governo tudo é lucro, né? Tudo é meu salário, Entendi. é minha entrada. Então, assim, na verdade, existe... Como o INSS deixa solto, apesar de que eu já tive autuações, tá? Assim, já tive clientes que vieram com esse problema. Por quê? Vão por grupos, tá? A Receita Federal e o INSS, eles gostam muito de grupos. Então, os advogados são muito fiscalizados com isso. O que é que acontece? Eu tenho um teto. Sim. A autuação do INSS é muito fácil. Ela chega e diz, você é médico veterinário, você todos os meses passou do teto. Você tem 10 mil, você ofereceu à Receita não dá Federal. Ideia. Não, mas já chega a autuação desesperado, porque pronta. Não, já chega pronta. Cada mês, quanto é o teto? 1.142. Já vem os 12 meses e a autuação. E a parte ruim, só Ela para cobra o complementar, teto. é que assim, histórias, graças a Deus também não. É retroativo 5 anos. Você não tem escolha. E assim, você não tem escolha.
se ele atuar, você pode até se defender, mas perdeu, é 5 anos retroativo. E a sua defesa é prova contra você. O que é a sua defesa? Ele vai dizer, me mostra seu imposto de renda. Aí você mostra. Pronto. Se você disse pro imposto de renda que você ganhou tanto, por que você não me disse INSS que você ganhou tanto? O documento que ele lhe pede é o seu imposto de renda. Gente. Como a gente só se preocupa com o pobre do imposto... Gente, eu sou uma defensora do bichinho do imposto de renda. Porque só quem leva a culpa é ele. E nem é o vilão. Por exemplo, com a isenção agora, ele vai ser o amigo. Ele vai ser o ursinho carinhoso dos tributos. Ele vai ser o amigo, o ursinho amigo. Por quê? Porque com 5 mil... Gente, eu tô na isenção do imposto de renda. Aí eu entreguei minha declaração. A partir do ano que vem. O médico veterinário foi lá e entregou a declaração dele. Todo mês eu botei 4.990. Belíssimo, não paguei imposto. Fiz a minha declaração, tudo bonitinho. Quando o INSS chegar, ele vai dizer, sim, mas cadê meus 20% dos teus 4.990 todo mês? Eu quero. Então, assim, na verdade, o imposto ainda não devia. Então, assim, o que é um alerta, eu digo, gente, não é uma escolha. Aí, qual é a escolha? Se eu tivesse no PJ. Aí, se eu tivesse numa PJ, aí a minha PJ é organizada, aí a minha PJ, aquele valor... Olha, até o desenho, no meu ver, não sei se é porque eu amo essa organização, amo negócios, até o desenho é mais fácil. Ó, para a Lu mesmo, ela é profissional liberal, mas se ela tiver num PJ... Quando ela vai precificar, ela vai entender que o valor da volante dela, o R$300, R$500 que ela cobrou, foi para a PJ, ainda não foi para a Lu. Então, daquele valor, ela tem que pagar os custos da PJ dela. De repente, ela tem que fazer uma aplicação, um cuidado. E só depois ela pagar a Lu, empresária, Prolabore, saláriozinho dela. Quando eu tô, até ajuda, eu até no lúdico, pro meu ver, quando eu tô no CNPJ, até no lúdico ajuda. Por quê? Porque aí eu já começo a me organizar, aí eu já começo a pagar meu impostozinho simples, eu já começo a ter minha conta pessoa jurídica, eu já começo a ter... Isso se o CNPJ, inclusive empresas, separar o pessoal... do profissional, que nós ainda temos dentro dos pequenos e médios negócios, até muitos médios negócios, não separam, né, a pessoa, até porque a maioria é veterinário que faz a clínica, não separa as contas pessoais das contas do CNPJ, da empresa. Aí a gente fica naquela briga, CPF rico, CNPJ pobre, CNPJ rico. Adorei. Mas nós vamos entender aqui que mas assim, em termos didáticos, eu acho que ter um CNPJ dá uma... No mínimo, dá aquele senso de organização. No mínimo, tem um contador olhando para tu. Porque na pessoa física, ó, doutor Anísio, quando ele se formou, ele foi atrás de pesquisar. Na pessoa física, ele não precisa de um contador. Ele pode, sim, ser profissional liberal, fazer o carnê-leãozinho dele, ir lá no site do meu INSS, pagar o INSS dele na prefeitura de Maracanã, fazer isso. Ele pode. Quando ele vira CNPJ, do simples em diante, né? O MEI é um caso específico. Mas quando ele vira CNPJ, ele precisa procurar um profissional. Essa era a diferença que eu ia te perguntar. Mas o MEI não entra pro veterinário. Não entra pro veterinário. Por isso não é no caso dele. Por isso que a gente nem tá conversando com ele para não dar ideia. A gente não tá nem conversando com ele ainda disso. Então, assim, do médico veterinário não entra. Mas, assim, no mínimo, eu tenho que ter uma conversa com um profissional de contabilidade. Então, o mínimo, eu tenho algumas dúvidas para conversar com ele. No mínimo, tem que assistir as lives, os episódios. No mínimo, eu tenho que estudar, dar um tempo. Eu sempre brinco com os meus profissionais de saúde. Gente, quanto é o seu horário de atendimento? Não, eu atendo de 8 às 18. E você atende por hora? Tira 1 hora para a tua gestão. 1 hora. Se eu tirar 1 hora por mês, no mínimo tu tem faz que ver diferença, tudo que né, entrou. doutor Anísio? Essa 1 hora pra entender. Gente. Tem que ir atrás. 1 hora pra estudar, 1 hora pra planilhar, pra anotar, pra botar no caderninho. Mas assim, pra fazer uma caixinha. Tem muito caderninho. Botar no caderninho. Uma planilha, tipo assim. Olha, eu brinco muito com os meus profissionais de saúde, aí você, porque a doutora Lu vai ser indicada a isso. Mesmo que você escolha ser a pessoa física, abre uma conta em um banco só para o teu negócio pessoa física. Como é? Lá, tu vai ter a Lu decidiu. A gente fez o planejamento tributário dela, porque isso é um planejamento. A melhor opção eu sei que no Brasil, o imposto de renda, a pessoa física tem um teto mais alto a se cobrar. Mas, vamos lá. A gente fez o planejamento tributário dela e a gente optou. Lu, você vai continuar na pessoa física e a gente vai te acompanhar.
Ok. Então, no mínimo, eu indico. Vai num banco desse, virtual, digital, um Nubank, um Inter. E aí, esse é só do teu serviço. Então, nesse, tu vai botar o Pix pro teu tutor pagar. Nesse, tu vai pagar o combustível de quando tu foi atender ele. Nesse, tu vai comprar uma roupa que você vai atender, porque eu uso um scrub e tal. Nesse, tu vai pagar aqui. Nesse, tu vai pagar... eu fiz um mimozinho, eu tenho um cartão de visita, eu tenho alguma coisa que eu levo. Aí tu bota nesse. Por quê? Porque tá ali dentro do serviço. Sim. Aí, nesse, você repassa pra tua conta, dica pessoa de ouro, física. já aqui, ó. Pra tua conta, pessoa física, pra tu fazer o que tu quiser. Eu brinco muito, ó. Nesse aqui, Rosita, o meu almoço, entra ou não? Tu bebeu? Teve bebida alcoólica? Em almoço de negócio não tem bebida alcoólica. Então, se for pra farra, não é nessa conta, é na outra. Então, assim, tudo que você imaginar que numa empresa não é permitido... Então, Ali não também faz não é. nessa, Sim, vale sim. também. Então, assim, porque quando terminou o mês, essa conta é a que tu vai ver se ela foi viável ou não. Se sobrou dinheiro ou não, né? Todo atendimento é teu? Não. Faz teu caixa. Escolhe o dia que tu vai retirar. Porque isso, quando eu tô na pessoa física, eu também fico nessa de querer de mexer. Se eu tenho uma conta só minha, só do meu negócio, né, do meu viver, né, da minha renda, eu não tiro toda hora. Eu decido Sim. quando eu vou tirar, eu tiro de 15 em 15 dias, se eu sou mais apertada, eu tiro uma vez por mês. Porque se tu fosse elitista, tu não podia estar toda hora tirando da empresa. Tu não podia estar toda hora. Ei, doutor Anísio, me dá um adiantamento, me dá um vale, me dá não sei o quê. Faz a mesma coisa. Então, já é uma dica para começar a se organizar, independente de eu estar na pessoa física ou não. Porque hoje eu não pago taxa de conta, eu não pago nada. Então, assim... já Vale ajuda. super a pena. Vale super a pena. Aí assim, eita, será que esse atendimento foi legal? Eu cobrei R$500, mas nesse dia eu abasteci tanto. Aí eu comprei mais isso, comprei aqui. Independente que eu compre material veterinário na minha pessoa física, paga dessa conta aqui, porque é do teu trabalho. Isso. Né? Compra uma Crocs, eu uso para trabalhar, bota aqui, entendeu? Minha maletinha. O doutor estava falando que ele não falou aqui, porque vai ter aí um dia para fazer o case dele, né? O primeiro dinheiro que ele ganhou, ele comprou uma maleta cirúrgica. Uma maleta cirúrgica é do teu negócio. Um jaleco é do teu negócio. Então, assim, o que for teu negócio, deixa nessa conta. Aí tu tira pra Lu, que vai viver a vida e gastar, tira uma vez por mês, como se fosse um teu salário. Não raspa a conta também, Planejamento, não. né? Não raspa a conta Super também. dica aí, tá? Pra quem é pessoa física. E aí, lembrando que aqui nós estamos indo do Pix ao CNPJ. Então, super dica, né? Aí pra quem é pessoa física. E agora eu queria entender, aí quando eu entro no CNPJ, tá? Quando eu entro no CNPJ, que eu já tenho um montante maior, que no caso aqui do Dr. Anísio, eu já tenho uma clínica rodando com o meu CNPJ. Como é essa questão que envolve essa organização para que nós possamos ter? A gente até comentou aqui, né? Eu ouvi essa frase do Dr. Anísio. O veterinário ele realmente não sabe, nem tem que saber ainda, mas tem que saber se for montar uma clínica, o que é lucro presumido, o que é lucro real, né? Então tem que buscar essa informação. Mas como é já essa realidade, eu estando no CNPJ? Aí, o doutor Anísio também, vamos pegar as falas dele, gente, porque você tem que assistir o episódio que ele gravou. Isso é Tem uma que assistir o episódio obrigação, uma passado. obrigação. E ele falou assim, quando a gente foi abrir o nosso CNPJ, a gente já teve que começar grande. Por falou quê? isso. Porque em determinadas atividades que a veterinária propõe enquanto negócio, eu já tenho que começar grande. Então, assim, eu tenho que primeiro definir o que é que eu vou entregar. Para que isso me ajude enquanto planejamento tributário. Mas no Brasil, nós temos 3 regimes tributários básicos. O Simples Nacional, que ele é uma alíquota progressiva sobre o faturamento, em que lá eu tenho uma menor cobrança sobre a minha estrutura de despesa, mas eu deveria ter, porque eu só precifico certo se eu tiver uma cobrança. A cobrança não é do fisco, tem que ser meu como gestor. Isso. Aí eu tenho um lucro presumido, em que o fisco, ele presume o meu lucro, né? Então, para o comércio, 8% em modo geral, para o serviço, 32% em modo geral. E aí, nesse momento aí, eu vou ver o que é que eu faço mais de receita, o que é que eu tenho, qual tipo de receita que eu tenho para essa presunção de lucro, e eu tenho um lucro real, que nada mais é do que os lucros que incidem sobre a renda, imposto de renda e contribuição social, eles eu pago pelo meu lucro contábil. Eu pego tudo o que eu tive de receita, desconto tudo que eu paguei, toda a despesa, sobrou uma base de cálculo do imposto de renda
e da contribuição social. Então, no Brasil, eu tenho essas 3. Mas eu preciso definir o que eu vou fazer, porque no Simples mesmo, eu tenho... o pet shop, ele é um comércio. Ele está em um anexo. Eu tenho o banho e tosa, ele é um anexo diferente. Então, ele não tem fator R, ele vai direto no anexo 3. O serviço do veterinário, que é do profissional liberal, ou seja, a clínica veterinária, ele está sujeito ao fator R, que ele precisa de uma receita. Então, assim, eu preciso inicialmente entender que no Brasil existem 3 tipos de regime e, como eu disse anteriormente, para abrir um CNPJ eu preciso de um profissional de contabilidade. Então, vocês resolveram que vão empreender, vocês precisam de um profissional para explicar isso para vocês também, do que é melhor para vocês. E definir o negócio de vocês. Perfeito. Agora, deixa eu falar uma coisa de experiência da consultoria, tá, gente? Não é qualquer contador que faz esse serviço de orientação para você. Inclusive, em muitas consultorias que eu já passei, nós tivemos que mudar o contador, né? Porque o contador, ele tem que estar antenado com essas novidades do mercado. Ele tem que estar antenado ano a ano com essa mudança. Com a minúcia do serviço. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que entender, por exemplo, de repente, o doutor Anísio... Vamos estudar equiparação hospitalar para... clínicas veterinárias? Já pode, não pode. Então, assim, na verdade... Não é qualquer profissional. Não é qualquer profissional, porque do mesmo jeito que vocês. É por isso do mesmo jeito que vocês. Você vai. Às vezes você tenta economizar, acaba saindo muito caro. Muito caro. Assim, já vi experiências, também, graças a Deus nunca tive, mas já vi experiência com minha esposa. A questão de ter uma contabilidade não assistida, alguns colegas, e aí quando já chega a multa e não tem, assim. Se não saber, não lhe diz que você não vai precisar pagar. Assim, se você abriu ali, você tá junto, não inocenta da culpa. Se você não faz, não há lição, você não sabia. Se não sabia, não existe. Não existe. Aí a gente falou muito aqui no começo de mito e verdade, eu vou para mais uma, tá? Eu sou, seja PF com um volume alto, mais CNPJ, pago o basiquinho para um contador, só puxar meu imposto e pronto. Mito ou verdade? Ah, mas é porque o contador é caro. Na verdade, eu tenho uma premissa que eu tenho trabalhado assim. Para mim, a contabilidade, ela é muito mais sobre negócios do que sobre números. Então, assim, um contador que sabe as alíquotas do Simples e sabe que o comércio de vacina está no anexo 1, ele não entende do teu negócio. O teu contador, ele tem que ir no teu negócio. Se o doutor Anísio me ligar e a gente vai conversar, eu tenho que entender que ele atende 24 horas, porque eu tenho que ver como é que a folha de pagamento dele, que tem crédito, que ele tem produtos monofásicos, que com a reforma tributária que já está vigente a partir do ano que vem, eu vou ter a amplo crédito. Eu vou ter o monofásico vai ser amplo. Então, assim, eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, doutor, todos esses produtos aqui vão lhe gerar crédito. E agora com a reforma tributária, que antes o lucro presumido não tinha crédito, agora vai ter. Então, assim, todos esses serviços, a gente estava falando antes, você sabe agora, as clínicas vão cobrar tudo de nota fiscal. Sabe por quê? Porque vai gerar crédito para ela. Então, hoje, ele paga... Hoje, ele, como lucro presumido, ele paga sobre o faturamento. Tá? Porque eu já estou entendendo como ele já está maior, e aí ele falou no episódio que teve que começar maior, ele muito provavelmente, nem perguntei, mas ele deve estar no lucro presumido. E aí... Olha, já está no lucro real. Então, assim, e aí... ele, se tivesse no lucro presumido, no lucro real ele já usa todos os créditos, mas vai ter crédito de PIS e COFINS agora, ele não precisava se preocupar com a minha despesa. Por quê? Porque eu pagava uma presunção do lucro sobre o faturamento. Agora não. Agora o fisco, com a reforma tributária, vai dizer, você pode usar crédito. Então, você pode... Pegou o médico veterinário, e aí pegar o gancho da doutora Lu. Eu tenho um médico veterinário que ele tem um MEI. MEI não é serviço veterinário, é um serviço de banho e tosa. E ele me deu a nota do MEI. O MEI não vai gerar crédito. Então, assim... Começa primeiro que não dá nada. Então, eu sou uma clínica do lucro presumido e eu paguei o médico veterinário que presta o serviço, até porque às vezes ele presta em 3, 4 clínicas, né? Sim. E aí eu simplesmente fiz o Pix dele. Não estava preocupado. Por quê? Porque não me gerava crédito. Agora vai gerar. Não, mas aí eu paguei numa nota fiscal do MEI, mesmo que seja com um serviço qualquer, um serviço administrativo. Não vai me gerar crédito. Então, o que foi que o fisco fez com a reforma tributária, gente? E é a cerejinha do bolo é dizer, não sou eu mais que vou fiscalizar vocês.
é quem te paga. Nós vamos mutuamente nos fiscalizarmos. Por quê? Porque eu tô te dando crédito. Então, assim, eu te dou crédito. Se tu pegar, foi muito didático essa forma. Eu tô olhando aqui pro ar-condicionado. Eu tenho o seu Zé que conserta meu ar-condicionado. Ele não me dava nota, não dava nada, era do lucro presumido. Então, eu não tinha crédito. Mas agora, não. Sim. Agora eu vou dizer, ô seu Zé, assim, o senhor me cobra todo mês uma mensalidade fazer a manutenção dos meus ar-condicionados. Eu tô falando porque na clínica a manutenção de equipamentos é um custo alto. Né? No hospital veterinário ele tem uma expressão, né? E aí ele vai dizer, agora eu não posso mais fazer qualquer pessoa. Abra sua empresinha, me dê o meu crédito para eu lhe pagar. É assim que eu vou pagar menos. Então, eu acho que, o contador é caro. Acho que agora, o contador que entrega valor, ou seja, o contador que faz essa conversa, ele precisa ser bem utilizado. Então, vai ser aquele, em vez de eu ser um mal necessário, sim, ele vai ser um bem necessário. Então, assim, perfeito, um bem, um direito. Já que eu pago, gente, eu vou pagar que eu pago um pouquinho mais barato, mas que não me entrega valor, não, eu vou botar um pouquinho mais e vou ter de crédito. Sim, sai de caro. Tudo. Então, assim, o que antes saía, agora vai sair demais. Por quê? Porque ele vai chegar pra mim e vai dizer, doutor Nise, vamos lá, traga aqui tua DRE, deixa eu ver todas as suas despesas. Vamos ver a qualidade dessas despesas. Esse fornecedor aqui, ele é o quê? Não, ele é Simples Nacional. Ele tributa pelo híbrido. Gente, eu tô dando vários temas, é só assim, mas não precisa se assustar, não. É uma conversa que você vai ter com o seu contador. Então, não, ele não é híbrido, ele é só Simples. Não transferiu o crédito. Vamos atrás dele. Eu quero o crédito, porque o Simples vai também poder transferir crédito se for modelo híbrido. Então, assim, a Receita tá só dizendo, gente, eu sozinho não consigo. Perfeito. Fiscalizar. E vocês são meus agentes. Então, assim, tem que ter uma mudança de paradigma. A gente não falou aqui, mas para mim, o tributário, né, já está estabelecido. Se eu quiser ciscar, espernear, fazer birra de menino, é para ser antes da lei ser aprovada. A lei foi aprovada, tchau. A gente está falando da isenção do imposto de renda que está para terminar aí, ser aprovada, está para assinar. Mas a gente não está conversando que o lucro vai ser tributado, né? Tá bem aí na porta, vai sair antes do final do ano. Então, assim, a hora de ciscar é antes de aprovar. Depois que aprovou, eu tenho que aceitar. Mas a forma como eu faço a gestão do meu caixa, fazer uma boa compra, ter um bom setor de compras. Que é o que falamos na live eu tenho passada. São 3 sócios, né? Eu tenho que chegar e dizer assim, gente, assim, vamos dividir os meninos. De quem é o filho da compra? Porque o setor de compras, ele vai falar muito do meu fluxo de caixa. Então, assim, nós 3 aqui, quem é que vai viver das compras? Nós 3 aqui, quem é que vai ficar no faturamento? Isso. Quem é que vai ficar na experiência do cliente? Então, amadorismo, como foi a frase? Vamos lá. Ele falou aqui do amadorismo. O amadorismo passou, não é mais época. Não tem mais oportunidade. E não é no mercado pet, são em todos. Então, assim, eu não tenho mais. Eu tenho que chegar com meus 3 sócios. Gente, não vou mais brincar, não. Você é empresário. Vamos lá, tu fica com as compras, tu fica com isso, vai tu fica estudar sobre isso. E vai ver isso pra valer a pena. Mais interessado é você. Você tem que saber o que ele tá fazendo. Pronto. E quando der errado, vai dar errado pra você. Isso. Não é pra ele. Exato. Eu vou fazer gestão de pessoas. Você vai fazer gestão de pessoas, então pegue todas as pessoas. Tanto os nossos funcionários, como os nossos prestadores de serviço, são gestão de pessoas. Né? E então, nós, os empresários, também são. Não, eu tô dizendo, ele no empresário, quando eu dizer do sócio, ele vai chegar e vai ser, o doutor Nise vai ser o responsável pela gestão de pessoas. A gestão de pessoas não são só os selitistas dele. São PJ. É o veterinário que prestou um serviço. É o rapaz da manutenção. Responsabilidade social. Vamos falar muito sobre isso na live de NR1, né? Onde você falou, inclusive, foi comentado aqui a questão do INSS ser retroativo até 5 anos. Inclusive para colaboradores que foram afastados por doenças causadas pelo ambiente de trabalho. Vai entrar em vigor a nova lei da NR1 em 26 de maio de 2026. Então, lembrando que quem foi, né, afastado, o INSS vai cobrar retroativo. Mas isso aí é outra live, outro assunto, gente. Vamos ter que, né? A gente queria falar muita coisa aqui. E é outra parte do empresário. Porque, tipo assim, na verdade, é dizer assim, o amadorismo não tem mais vez. Então, também, você que é um empresário, você precisa. Eu sou super levantadora da bandeira da sociedade. Porque quando eu tenho um sócio, eu divido responsabilidade. Isso. Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada, eu não quero dividir receita. E quem vai dividir responsabilidade contigo?
É uma pergunta que tem que se fazer, né? Então, assim, eu acho que dá muito certo, porque tem coisas que me faltam e que tem nele e que tem em você. Então, assim, de repente, é o momento de pensar nisso. E pensar junto. Junto. E pensar junto. A gente parar com esse... preconceito de, eu não quero, porque sociedade é casamento, sei o quê. E, meu povo, desde quando casar é ruim, coisa feia de falar, entendeu? Então, você assim, suspeita, você casou recentemente. Então, casar é bom, gente. Casar é bom. Gente, mas é verdade. Olha, infelizmente, a gente queria conversar muito aqui, né? Mas, assim, ver essa visão do básico, né? Até o CNPJ. Inclusive, muito importante, gente, o episódio passado, onde o Dr. Anísio, né, da VetCare, ele trouxe essa visão de gestão. E uma frase que ficou para mim, tá? É que a mentalidade medíocre, ela não cabe mais nem para pessoa física. Não cabe mais, a gente tem que mudar. E o VetCast 360 tá aqui para isso, para trazer para os médicos veterinários, para os empresários médicos veterinários, que hoje muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, mas se sentem sozinhos e não ter muito com quem conversar esses assuntos. Eu não só pedir ajuda, a quem pedir ajuda? Olha aí. Não, e eu acho a mentalidade de abundância. Né? Eu achei que o que vocês conversaram é mentalidade de abundância mesmo, é mentalidade de gente... O mercado tá bom, tem mercado, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo, né? Então, assim, eu acho que a diferença de um empresário de sucesso para um empresário, o copo cheio e o copo meio vazio, é quando eu vejo o copo meio cheio, eu vejo vai dar certo. Mas eu tenho que fazer minha parte. Sim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que botar a aguinha ali no copo. Então, assim, a mentalidade de abundância, a gente precisa parar de achar que o contador é caro, que eu pago muito imposto, que a culpa é do dono da clínica. Que não você CNPJ. Entendeu? Que não você CNPJ, que eu sou explorado. Não, gente. É a mentalidade de abundância. Muitas vezes, assim, eu tô prestando um bom serviço, às vezes eu tô olhando, eu brinco muito, quando você aponta, tem um dedo pra frente e 4 pra trás, né? Então, assim, eu tô olhando pra mim, né? Eu tô cumprindo. E nisso, essa questão do médico veterinário, que às vezes ele é CNPJ, ele diz, se eu sou CNPJ, eu não vou cumprir as regras, porque eu sou CNPJ. Cumpre sim. Porque eu, enquanto profissional de contabilidade, quando a clínica me contrata, eu tenho que entregar os impostos em dia, a folha de pagamento, a nossa reunião com a diretoria. Por que que eu acho que só porque eu sou um médico veterinário e agora eu sou PJ, eu não tenho que cumprir a roupa que tem que usar, o cabelo como tem que prender, a maquiagem que tem que fazer, a maquiagem que não tem que fazer, a unha que tem que cortar. Então, assim, a gente precisa ter uma mentalidade de eu tô fazendo minha parte? Sim. O básico tá sendo bem feito? Exatamente. É a minha frase. Em vez de reclamar. O básico tá sendo bem feito? Assim, o básico da clínica, vamos transformar assim, em básico, é me pagar. Ele já me pagou. E o que é que eu tô dando em contrapartida? Não achar que ele me pagou pouco. Vamos primeiro ver do que ele me pagou. O que foi que eu entreguei? Perfeito. Né? Porque isso aí dá uma live de autoconhecimento e de autoanálise perfeita. As nossas lives, na verdade, elas estão começando a fazer um funil vertical. É isso mesmo, doutor Anísio. Muito obrigada, né, por participar, ter essa visão do empreendedor, do médico veterinário empreendedor. Rosita, muito obrigada. Foram informações riquíssimas aqui, que temos muito que melhorar, muito aprender. E eu lembro de uma coisa que eu quero só concluir com uma conversa que nós tivemos há um certo tempo atrás, que você disse assim. Foi uma palestra sua que eu assisti. Independente do seu negócio, estude, veja alguma coisa da nova reforma tributária. Sim. Você tem que estar ciente. Então, deixo também essa dica aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Tá? Obrigada, foi um prazer doutor. imenso Obrigada, ter Rosita. vocês aqui com a gente.